queridos, bom dia. Como que você tá? Mais um dia que podemos estar aqui falando, estamos vivos e isso é gratidão a Deus que nos permite mais uma vez estarmos aqui falando com você e estarmos aqui respirando. É, a gente não pode pensar que respirar é uma coisa tão normal que a gente não lembre nem de agradecer. Respirar é tão importante que é a vida. Significa estou vivo. E o que você vai fazer com a sua vida hoje? O que você vai fazer de bom? Já pensou nisso? E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto até bem interessante. Então, aqui nos Estados Unidos, né? Então, teve um dia que eu fui pegar o avião e estava bastante frio e acho que era de madrugada, alguma coisa assim. E meu filho falou assim: mãe, vai de pijama. Esse pijama quentinho que você não quer tirar aí do corpo, porque ele é quentinho, vai com ele. Eu falei assim: imagina se eu vou sair de pijama. E é claro que na minha cabeça, ainda mais que é um pijama que ele é tão fofinho, que ele tem um ursinho com aquelas orelhas grandonas, assim, né? É, é bem engraçado ele. E nisso eu ainda não tenho esse hábito de sair de pijama por aí. Mas você sabia que o americano não tem esse preconceito? O americano é tão livre, tão liberal que ele não se preocupa tanto com o que os outros vão falar, pensar. O brasileiro se preocupa mais do que o americano, com aquilo que é a aparência, aquilo que vão dizer. E nisso a gente está falando de pijama, sair assim, né? O americano sai de pijama, vai no supermercado de pijama, às vezes vai levar o cachorro para fazer caminhada na praça, nos jardins, nos calçadões. Eita, não sei, calçadão. E nisso, é, ele vai de pijama. E é muito natural, não tem problema nenhum. E ele tá bem vestido, coberto, pijama comprido, só que é pijama. Você vê que é pijama. Imagina, no Brasil, você vai no supermercado de pijama. Eu nunca vi isso. O brasileiro tem esses detalhes assim que fazem a diferença entre uma nação e outra, né? Então, quando eu vi isso, você acredita que eu achei uma passagem na Bíblia que não fala exatamente quem é a pessoa, mas os comentaristas, os que analisam a Bíblia, dizem que João Marcos. João Marcos é o que escreveu o livro de Marcos. E somente o livro de Marcos, o apóstolo Marcos, é que tem essa passagem registrada. E no livro de Marcos, ele fala assim que quando ele estava dormindo, ele ouviu falar que Jesus estava sendo crucificado, né? E ele estava a caminho da crucificação e ele pegou, se levantou e ele saiu. Ele estava, talvez ele estivesse sem a roupa de baixo, talvez só com um tipo de camisola, é o que eu imagino, mas o texto não fala detalhes. Mas a gente vai com a imaginação para onde você quiser, mas fala assim que ele fala assim de que estava desnudo. Ele usa a palavra desnudo, pelo menos nessa tradução da Bíblia que fala isso. E ele saiu e ele foi no Getsemane e ele foi na Via Crucis e ele acompanhou Jesus naquele momento mais difícil. E se a gente for falar daí para frente, nossa, dá tanta mensagem, nossa, que eu não quero me prolongar nisso daí, mas eu quero só falar nisso. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas por causa da aparência, porque às vezes, quantas vezes você já ouviu o pessoal, eu não tenho roupa, eu não vou porque eu não tenho roupa, eu não vou por isso. E quantas vezes a gente perde momentos tão importantes da vida. Enquanto talvez tivesse algum discípulo escondido, aqueles que ficaram com medo de serem presos também, que a Bíblia fala isso, então eles ficaram assistindo de longe e ainda, igual Pedro, negou. Não, eu nem conheço esse homem. Misericórdia. Misericórdia, Pedro, que a Bíblia diz que sobre essa pedra, quer dizer, sobre o nome de Pedro ia levantar a igreja. E
Porque Pedro era aguerrido. Mas hoje eu não quero falar disso, eu quero falar de João Marcos, que é o que escreveu o livro de Marcos no Novo Testamento e que só o livro de Marcos que relata este momento de que ele saiu semi-desnudo, alguma coisa desse tipo. Então, que você é quando o seu melhor amigo que você confiava defendia de unhas e dentes e tal, e de repente aquele seu amigo está sendo preso, sendo acusado, você seria capaz de comparecer na delegacia e falar assim, não, eu estava com ele, não, ele não... Você, como que você reagiria se de repente seu melhor amigo tivesse sendo preso por um crime horrível, horrível? Você se ausentaria ou você participaria com ele e ia lá dar o apoio? Existem pessoas de todos os tipos, aqueles que vão para poder saber o que podem ajudar, outros que vão ficar olhando de longe e outros que se escondem realmente, literalmente. Mas hoje eu quero que você pense como que você reagiria. Se aquele Jesus que hoje você conhece ele, é mais fácil você analisar, não estando vivendo naquela perseguição, naquela comunidade que estava querendo matar o homem que nunca fez nada de mal para ninguém. Como que você reagiria com isso se você era amigo dele, se ele tivesse feito algum milagre para você, ou se você tivesse visto pelo menos um dos milagres que ele teria feito naquela época? Como que você reagiria? Quem é você nesse contexto, nessa situação, em meio a tudo isso? Eu quero que você pense nisso, porque haverá dias em que a Bíblia vai separar o joio do trigo, pessoas que realmente seguem a Jesus e aqueles que não. E hoje a gente está vendo as igrejas serem perseguidas, logo começará uma perseguição contra os cristãos, as igrejas poderão não mais existir, porque a Bíblia relata que no final dos tempos seria assim. E você está preparado? Eu quero orar com você agora, para que você pense nisso. Senhor Deus, eu tenho até medo, Senhor Jesus, meu Deus, de imaginar numa coisa hipotética dessa, Senhor Jesus, que medo da gente não ter coragem, Senhor Jesus, meu Deus, e se acovardar no momento mais difícil. Senhor, eu, olhando para mim, eu acho que eu nunca faria nada disso, Senhor Jesus, de falar que eu não conheço Cristo, que eu não conheço aquele homem que estava sendo crucificado, ou então que negaria Jesus nos últimos tempos aqui na terra, onde haveria perseguição. Senhor, primeiramente, livra-nos da perseguição. Livra-nos, Senhor, dos dias maus. Senhor Jesus, venha buscar a tua igreja antes da perseguição, Senhor Deus. Nós não sabemos se vem antes, se vem no meio, se vem durante, Senhor Deus, ou depois. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, meu Deus, que nós te conhecemos, Senhor, e nós queremos andar contigo. E no principal momento, Senhor Jesus, quando a igreja, Senhor Jesus, não será mais tão benquista, tão bem conduzida, Senhor, que será perseguida, Senhor, como seria nós diante de uma situação dessa? Paizinho querido, nos ajude, Senhor Deus. A gente vê, Senhor, os valores do mundo serem invertidos, Senhor Deus, tudo aquilo que é bom, digno de respeito, Senhor Jesus, tem mudado, Senhor Jesus. E aquilo que não tem valor tem se propagado e as pessoas começam a imitar aquelas coisas que não têm valor e não levam a nada. E esquecem do principal. Para onde estamos indo? Senhor, nós temos uma identidade, Senhor Jesus, que é pago com alto preço na cruz. E nós não podemos perder, Senhor, essa identidade de filho de Deus, amados do Senhor. Senhor, fique com cada um dessa pessoa que ouvir agora este áudio, Senhor Deus e Pai, que essa pessoa possa pensar nisso e ela, Senhor, se sentir amada do Senhor, escolhida do Senhor, separada para o Senhor, para que possa, Senhor, não te negar, mas poder ir morar contigo no céu, aonde está tudo preparado para nós. Obrigado, Paizinho. Fica conosco hoje e sempre. Amém.